Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E hoje nosso convidado tem muita história para contar para a gente, porque são essas histórias que a gente não encontra nos livros de direito. É essa experiência de um advogado militante há mais de 35 anos na advocacia. É com muito prazer que eu recebo Dr. José Eduardo Coelho, mais conhecido como Zé Du Coelho. Seja muito bem-vindo, doutor. É uma honra estar aqui com você, viu, Carla? Uma delícia. Vamos lá. Por que escolheu o direito na sua vida, doutor? Eu acho que foi o direito que me escolheu, né? A gente foi? quando jovem, eu fiquei com muita dúvida quando eu fui fazer a faculdade. Eu cheguei a fazer, só para você ter uma noção, cheguei a fazer inscrição no vestibular de farmácia em Ouro Preto. Então, eu queria fazer geografia, queria ao mesmo tempo ir para o exército, eu queria muita coisa e eu tive uma ajuda dos meus pais que me alertaram para o senso de justiça, para a vontade que eu sempre tive de me posicionar e tal, e falaram, não, você vai ser advogado, você vai fazer a faculdade de Direito. Eu não tinha a menor noção do que era a carreira jurídica, o que era um advogado, porque não tinha nenhum advogado na minha família, não conhecia, não tinha proximidade com nenhum advogado, e fui fazer Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e depois acabei me transferindo para completar os meus estudos em Cachoeiro, que é minha cidade natal, Cachoeiro Itapemirim. E dei uma sorte porque encontrei no meu caminho um grande advogado, talvez um dos maiores advogados da região, doutor Ney Santos Viana, que me acolheu no escritório como estagiário. E aí sim eu fui começar a entender o que era a advocacia e aí sim me interessar e querer realmente ser advogado, e estamos aí até hoje. Que bacana. E como é que foi esse período, então, de faculdade, de estágios? Eu confesso a você que eu não me adaptei muito bem no Rio de Janeiro, na faculdade. Sei lá, uma solidão diferente que eu sentia. Nada contra o Rio, adoro o Rio, de vez em quando a gente vai para passear e tal, mas morar sozinho, sempre fui muito família, né? Meus pais, sempre aquele acolhimento familiar e tal. E, de repente, eu me vejo sozinho numa cidade muito maior, numa cidade grande, pega ônibus, pega metrô, vai para a faculdade, volta sempre. E aquilo não me fazia bem. Eu comentei com os meus pais que não estava me adaptando, e acabei me transferindo. Consegui uma transferência para a Faculdade de Direito de Cachoeiro Itapemirim, onde me formei, e onde, depois de um bom tempo, tive a oportunidade também de atuar como professor. Então, eu tenho uma história de muito afeto com a Faculdade de Direito de Cachoeiro Itapemirim, que está fazendo agora 60 anos de existência. Olha que beleza. É uma jovem senhora. E logo depois de formado, já fez a prova da ordem? Na minha época, há 37 anos, mais ou menos, nós não tínhamos a prova da ordem, porque ela só foi instituída depois. Eu começo a trabalhar em 89 e o Estatuto da Advocacia vem em 94. 94. Quer dizer, eu tinha, na verdade, na faculdade, uma disciplina que era ministrada por representantes da OAB, e a gente fazia as provas como se fazia a prova as provas normais, das outras disciplinas da faculdade. E aí, cumprindo depois os requisitos, a gente passando, né, sendo aprovado, aí sim a gente ia e requeria a expedição de carteira e recebia a carteira profissional. Então, assim, não é que era uma coisa sem uma avaliação. Tinha uma avaliação, mas era uma avaliação mais próxima a uma disciplina normal da faculdade do que a prova que existe hoje, né? Entendi. E como é que foi o seu primeiro cliente, doutor? Pois é, como eu disse, eu sempre dei muita sorte. Então, o doutor Ney, que era essa pessoa, advogado, querido, que me acolheu, ele já tinha muita experiência, já tinha muita prática, já tinha a carreira totalmente consolidada na advocacia. Então, aquilo que não era interessante para ele, ele acabava
passando para mim. E teve uma situação, porque ele atuava no Banco do Brasil, era advogado do Banco do Brasil, e numa certa oportunidade ele veio para Vitória ocupar interinamente a chefia do jurídico do Banco do Brasil aqui no estado inteiro. E deixou o escritório lá por minha conta ainda. E aí a gente já tinha, ele sempre facilitou muito, então eu tive assim uma prática, né, muito boa já, então não teve muito susto, não. Era como se fosse uma coisa mais natural. O problema vem depois, quando a gente sai do escritório, vai tentar a vida independente, e aí é muito complicado, porque aí você abre o seu escritório pontualmente, doido para chegar lá, ter alguém te esperando, e não tinha. E aí você fica horas, dias, sentado, esperando que vá aparecer algum cliente, e raramente aparece, aí aos poucos vai aparecendo, aí você começa a chamar outros colegas que estão na mesma situação para dividir as despesas do escritório, enfim. E aí, depois disso, eu fiz um concurso para a advocacia da Caixa Econômica Federal. Isso foi em 92, se não me engano. Ainda era um jovem advogado recém-formado, claro. Mas acabei passando. E como a Caixa Econômica Federal atua só na Justiça Federal, e não tinha, à época, Justiça Federal em Cachoeiro, eu tive que me mudar para Vitória. E aí, dentro da própria Caixa, as pessoas começaram a perceber que existia um advogado combativo, guerreiro. É muito engraçado porque eu fazia área trabalhista e trabalhava ao mesmo tempo com os processos da Justiça Federal. Porque naquela época nenhum advogado queria fazer a Justiça do Trabalho. E eu acabei me destacando por fazer a trabalhista da Caixa Econômica e fui começar mais efetivamente como advogado trabalhista. E aí depois as empresas que procuravam tinham outros problemas, então a gente começa a fazer advocacia empresarial. E aí o escritório vai crescendo e chegamos num ponto de um escritório bastante consistente, só que aí depois acontece de eu simplesmente largar a mão de tudo e parar de advogar. Quanto tempo depois, doutor? Eu já tinha pedido demissão da Caixa Econômica Federal para me dedicar exclusivamente ao meu escritório. Só que era muito grande, era um volume muito grande, e eu fazia questão, apesar de ter trabalhado com excelentes profissionais junto nesse escritório, me dando todo o suporte, eu fazia questão de ler todas as petições, de ler todos os processos. Então, eu praticamente não tinha mais vida. Então, aquilo me trouxe um desgaste muito grande. Sim. E eu decidi largar a advocacia e vendi o meu escritório para um desses parceiros, um dos sócios que eu tinha feito ali mesmo, e fui viver da venda que eu tinha feito do escritório. Fiquei algum tempo sem advogar e, nesse período, fui fazer a faculdade de psicologia. Sempre gostei muito, eu já tinha uma trajetória na psicanálise, mas resolvi fazer a faculdade de psicologia e foi onde eu descobri que, na verdade, eu não tinha nenhum problema com a advocacia, eu só estava fazendo uma advocacia que não era a que era da minha vocação. E aí eu volto para a advocacia com alguns processos de outras áreas, mas já buscando um caminho na área de família e sucessões. E, a partir de então, eu venho me dedicando exclusivamente à advocacia de família e de sucessões. Nada mais. Então, vocês veem que tem muita história aqui para contar. Vamos lá na época, então, do direito do trabalho, da Caixa Econômica e tudo mais. Quais histórias lhe marcaram dessa época? Histórias, às vezes audiências, às vezes sustentação, algo que lhe marcou. Sempre, né? Na época da Justiça do Trabalho, era muito comum. Os advogados, às vezes, tinham até medo dos juízes do trabalho, porque achavam que eles eram muito agressivos e tal. Mas, como eu já tinha essa prática lá do meu estágio, porque no interior, o advogado que está no interior, ele não tem muito essa coisa de especialidade. Não, faz de tudo. Então, eu já fazia, já tinha um certo hábito, eu não tive grandes problemas, não. E agora, o que sempre vai chamar a atenção é a primeira sustentação oral, né? No Tribunal Regional do Trabalho, no Tribunal de Justiça,
Você chega, você entra numa fila, você espera, você vê os outros advogados. E eu confesso a você, até hoje, quando vou fazer uma sustentação oral, 30 anos depois, quando vou fazer, eu ainda sinto o mesmo frio na barriga que sentia lá atrás. Eu não acho que seja uma insegurança, mas é uma ansiedade, é aquela coisa assim, olha, eu tenho que explicar um processo de 1000 páginas em 10 minutos e tenho que atrair a atenção. E hoje eu acho muito engraçado porque eu vejo os influencers, as pessoas fazendo seus reels nas redes sociais, criando um gancho, né? Olha, você tem que criar um gancho nos 2 segundos, porque senão ninguém vai assistir ao seu vídeo, né? Assim que eles falam e tal. E uma sustentação oral é mais ou menos isso. Você tem um tempo muito curto e você tem que chamar a atenção dos julgadores com muita rapidez para que eles prestem atenção na mensagem que você quer passar. E isso é sempre muito complicado. Então, até hoje, frio na barriga quando a gente vai fazer a sustentação oral existe. Apesar de ter muita segurança, mas sempre tem essa situação. E já passou em alguma situação, sobretudo na Justiça do Trabalho, de testemunho falso, de alguma voz de prisão, alguma coisa, alguma confusão que... Ah, sim. Não, mas isso era o tempo todo, né? Mas teve um caso que me marcou muito, porque tinha uma testemunha da parte contrária que a gente sabia que estava mentindo, o juiz sabia que ela estava mentindo, mas ela tinha uma segurança, uma tranquilidade para falar. E ela dizia, olha, não, eu via entrando na casa tal, todos os dias, o endereço tal. E que horas entrava? Entrava 2 horas da tarde, saía 10 da noite. Não, mas como que você via? Não, porque eu ia numa padaria que tinha em frente, era o horário que eu comprava o pão da tarde, e à noite era o horário que eu ia buscar. Então, tudo casava. A gente sabia que aquela testemunha nunca tinha visto nada, mas ela dizia que constantemente, e não se tinha pergunta que se fizesse que ela não conseguisse responder com muita segurança, embora a gente soubesse, até que eu resolvi dar uma de doido e perguntei qual era a cor da casa que o senhor via ela entrando. E aí ela se assustou com a pergunta, porque como não tinha efetivamente visto, não sabia qual era a cor da tal da casa, e ficou com medo de jogar uma cor qualquer e não ser. Só que tem um detalhe, eu também não sabia qual era a cor da casa. Então, mas ela, quando fizemos a pergunta, o juiz entendeu o que era e ela titubeou e aí o juiz partiu para dizer, está dizendo isso, tudo, mas não sabe dizer a cor da casa, que o senhor nunca viu essa casa, ela acabou se retratando depois e tudo. Mas se tivessem perguntado a mim qual era a cor da casa, eu também não saberia. Acontecem essas situações. E em casos de família, doutor? O doutor se emociona com seus clientes? Olha, eu sempre digo o seguinte. Muita gente acha que o lado mais sórdido do ser humano está lá no criminal. As pessoas acham que o advogado criminalista tem que ter um estômago muito grande porque vai lidar com histórias terríveis, mas eu posso garantir com toda tranquilidade, é no direito de família que você vai ver o lado mais sórdido do ser humano. Você vai ver o pior que o ser humano é capaz de produzir nas relações familiares. Vai ver o melhor lado também, mas vai ver o lado pior. Você não é capaz de imaginar quantas maldades os pais são capazes de fazer com seus filhos em disputas absurdas, ignorando as crianças, esquecendo das crianças, pensando usando muitas vezes uma disputa de guarda apenas como uma vingança contra o outro por conta dos motivos da ruptura. Então é sempre muito, muito triste. E a gente tem que
manter uma certa neutralidade para não se contaminar com aquela tristeza, com aquela ansiedade, com aquele peso que é a ruptura de uma relação familiar. Sim. A gente tem que ter sempre muita serenidade. E isso não é sempre possível. Agora, eu tenho uma bênção, que eu trabalho com a minha esposa. Minha esposa é minha sócia. E aí o que acontece? A gente meio que reveza os clientes. Quando uma determinada situação começa a ficar muito pesada para mim, ela assume e vice-versa. Quando vai ficando muito pesado, então a gente vai trocando. Por quê? Porque se a gente perder o equilíbrio, se a gente se emocionar além da conta, a gente pode estar trazendo um prejuízo para o cliente. Então, a gente tem que manter sempre a objetividade, se manter com muita integridade psicológica o tempo todo. E aí a gente não pode abrir mão de fazer a nossa própria terapia, a nossa própria análise. E uma recomendação, uma coisa que eu sempre falo, quando a gente começa a conversar com o cliente, antes de fechar o contrato, eu questiono aos clientes se eles estão fazendo algum tipo de acompanhamento terapêutico, seja pela psicanálise, pela psicologia, psiquiatria. E eu não costumo aceitar clientes que resistem a fazer um acompanhamento psicológico, porque é muito difícil. Para você ter uma ideia, isso aí a gente aprende na psicologia. Existe uma escala, a escala de Holmes, que vai aferir os eventos estressantes da vida do ser humano. Nessa escala, ela lista 100 eventos que podem trazer estresse. Os 2 eventos com maior potencial de estresse é a morte de um ente querido e um divórcio. Os 2. Dos 10 mais estressantes, eu não vou listar todos aqui, mas dos 10 eventos mais estressantes, segundo a psicologia, 6 eventos são capazes de levar alguém para procurar um advogado de família e de sucessões. Bom, em primeiro lugar, a morte de alguém, você vai lá fazer o inventário do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido. O divórcio já é outro. Então, assim, se as pessoas não estiverem em terapia, em análise, elas não conseguem romper uma determinada fase da vida, porque a separação é uma fase da vida. Sim. E se a pessoa não tiver preparo psicológico, psíquico, para enfrentar, ela não muda, e aí dificulta o processo, atrapalha o trabalho do advogado, trava, começa a fazer, dizer que quer alguma coisa, quando, na verdade, nem sabe o que quer, e por aí vai. Então, é muito importante que o cliente esteja sob acompanhamento e que a gente também não descuide da nossa saúde mental, senão nada dá certo. Conte-nos algum caso que lhe marcou muito. Um caso que eu adoro. Um casal, já maduros, os dois. Não era o primeiro casamento, nem dele, nem dela. E eles procuram, querendo o divórcio consensual. E eu olhei aquele senhorzinho, aquela senhorinha, e eu via que eles estavam ali com um pouco de tristeza. E me bateu a sensação de que eles não queriam separar. Olha só, Carlos, você sabe disso, desde 2010 nós temos uma emenda constitucional que aboliu a necessidade de se buscar a culpa para o fim de uma relação. Não vai discutir por que a relação acabou. Mas a gente é humano, né? E a gente tem a família como um valor também fundamental. Sim. E aí você vê um casal já maduro, procurando, e aí eu comecei a querer investigar e a conversar com ele. Mas por que vocês estão fazendo isso? Eles já estavam decididos. E aí eu entendi que a situação deles era a situação financeira. Um não concordava com a forma como o outro queria gerir a renda. Mas como o regime deles era um regime de comunhão parcial, tudo era comum a partir do momento que eles ficaram juntos. Mas ele falava que ela gastava demais e ela falava que ele era muito pão duro. Então ela queria construir uma coisa, queria, por exemplo, trocar de carro. Ele não deixava porque achava que aquilo era jogar dinheiro fora. E assim, isso trouxe um desgaste muito grande para a vida deles. Mas percebendo que a situação era apenas financeira,
porque nas outras áreas da vida eles se davam muito bem, eu ofereci para eles a sugestão de uma mudança de regime de bens. Uma mudança de regime de bens. E aí eles perguntaram, eu expliquei, fizemos então a partir daí uma mudança, uma ação de mudança de regime de bens, onde eles passaram para o regime de separação total. Ou seja, ele podia gerir o patrimônio dele do jeito que ele quisesse. Sim. E ela podia gerir o patrimônio dela do jeito que ela quisesse. Eles adoraram a ideia e o mais bonito foi que 6 meses ou um tempo depois, eu passando por Iriri, no final de tarde, estava um pôr do sol belíssimo, e eu vejo de longe um casal caminhando de mão dada pela praia. Parecia uma cena do filme. E eram essas duas pessoas que estavam lá namorando no pôr do sol de Iriri, a coisa mais linda do mundo. Então isso emociona a gente, né? Saber que o nosso fazer vai além de resolver uma solução processual, que você está lidando com a vida das pessoas. Se você pode melhorar a vida das pessoas, é muito bom, né? Muito gratificante. Sem dúvida. E conte-nos um caso que tenha inusitado, algo que o doutor tenha visto e fala, não acredito nisso, nunca imaginei. Lembra de algo? Vem muita coisa à cabeça, mas o problema é que, como os processos são todos, né, sigilosos, a gente não pode lembrar muito. Não, eu tenho que lembrar de algumas coisas que sejam, mas uma coisa interessante que aconteceu foi uma pessoa que eu recebi no escritório e logo de começo eu vi que ele era uma pessoa com muita rigidez de pensamento e era uma disputa de guarda, mas muito rígido. E a filha teve um diagnóstico de autismo e ele não aceitava aquele diagnóstico de autismo e aí a disputa foi ficando bastante acirrada, até que um dia essa pessoa resolve fazer também uma avaliação. E aí foi a grande surpresa. A gente descobriu que essa rigidez, essa obsessão dele com algumas coisas e tal, era decorrente de um autismo dele, que não sabia que também estava dentro do espectro, né? E a partir do momento que ele teve essa descoberta, ele começou a enxergar toda a situação de uma forma diferente e tudo se resolveu. O processo acabou terminando. Era um processo daqueles destinado a nunca acabar, mas acabou porque recebeu um diagnóstico. Então são casos assim que a gente vê. E a gente acaba. Eu confesso que eu achava que era uma pessoa, percebia que era uma pessoa que tinha uma certa rigidez. Na época eu até recomendei alguns toques, olha, não faça assim, mas ele não conseguia. E esse não conseguir era exatamente por conta dessa situação, da condição dele de estar no espectro, né, do transtorno do espectro autista, né? E a partir do momento que se aceitou, começou também a aceitar essa filha e começou a conviver melhor e as coisas parece que se assentaram. E coisas tristes que acontecem também, né? Nessa lida nossa. Eu me lembro com muita dor até de um médico que batalhou muito para poder conviver de uma forma digna com a filha. E foi uma luta muito grande e finalmente ele conquistou. O judiciário deu a ele o direito de ter uma convivência bem livre com a filha. Era uma bebezinha e foi muito bom. Só que logo depois que ele consegue, nós estávamos na pandemia e ele, médico, estava na linha de frente, acabou se contaminando com a Covid e acabou falecendo logo depois. Quer dizer, ele batalhou uma vida e, quando conquistou, não pôde usufruir, porque veio o falecimento em virtude da Covid. Então, essas coisas assim... mexem conosco. A gente, quando eu falo, a gente lida no direito de família, no direito das sucessões, com muita dor. Uma alegria, conseguimos, olha que legal. No outro dia, uma notícia triste, no mesmo caso. Então,
Não é fácil. Eu brinco sempre, olha, vem cá ser eu 10 minutos para você entender. Não existe glamour, né, Não, doutor? vem cá. Como foi o período de pandemia? Para mim foi uma insanidade. Eu dei muita sorte, porque acho que a gente fechou o escritório no dia 17 de março, se eu não estou muito Foi enganado. quando? Isso. Fechou tudo. Acho que o meu último dia no escritório foi no dia 7 de março. E foi o dia que eu fechei um contrato muito expressivo. E, para minha surpresa, o cliente pagou à vista, antecipado. Era um bom dinheiro. E eu não sabia que no dia 18 a gente não voltaria para o escritório. Então, recebi aquele valor e aí fechamos as portas no outro dia. E que bom que eu recebi aquele valor, porque foi o valor que me sustentou até o retorno, porque eu não conseguia trabalhar. Eu vi até alguns colegas trabalhando, indo para os seus escritórios normalmente. Alguns ligavam, olha, estou fazendo um monte de divórcio, estou ganhando dinheiro, mas eu não consegui. Eu preferi ficar em casa com a minha família, proteger a minha família, me valer desse dinheiro que a gente tinha recebido, que deu para sustentar a gente durante o período, associado a uma reserva que a gente tinha. Claro, claro. Mas eu confesso que eu pirei com a pandemia, só consegui voltar a trabalhar um tempo depois, mas aproveitei também para estudar muito. Ninguém da nossa família do nosso núcleo mais próximo, eu, minha mulher, meus filhos, ninguém foi contaminado, atravessamos, graças até a essa proteção. Aí depois veio a vacina, aí a gente começou a se permitir a ir mais, os fóruns voltaram a abrir e tal. Sim. Mas foi um período muito difícil. E a gente atendia remotamente, tudo, Sim, mas sim. Né? Não é a mesma coisa. E a gente percebia que muitos casais não se conheciam. E com essa história de todo mundo em casa, casais começaram a se conhecer. Para uns foi maravilhoso, para outros foi terrível, porque nós tivemos um número muito grande de divórcios, provavelmente decorrente dessa condição de ter que conviver com uma pessoa que era estranho. Estranho a gente falar isso, né? Mas aconteceu. Aconteceu essa muito durante a pandemia. convivência mais acirrada, né? Agora, para mim, teve uma coisa muito boa, se é que a gente pode falar em coisa boa, no meio de uma pandemia tão desastrosa. Mas tirei proveito porque eu acabei me adaptando com o home office. Sim. E a partir do momento que me adaptei com o home office, facilitou muito minha vida. Então, a gente continua tendo o escritório, mas eu só vou ao escritório com agendamento, para atender casos que eu não posso atender online, porque na área de família também tem muito isso. Às vezes você precisa de um contato mais próximo, mais presencial. próximo e tal. Então facilitou muito a minha vida, que a gente trabalha de casa, eu e minha esposa, então a gente trabalha dentro de casa mesmo e vai ao escritório periodicamente, mas sem aquele compromisso de todo dia atravessar a ponte para trabalhar. Então está mais tranquilo. Atravessar a ponte, atravessar a ponte já ficou muito bom, né, doutor? Melhorou muito. Não que não seja, eu acho belíssima aquela travessia da ponte, mas determinadas horas. Tem jeito, né? Você daqui de Vitória para Vila Velha, depois de 16h30 vira o caos, e de manhã de Vila Velha para Vitória nem a ponte em si, mas os acessos, né? Então, se puder evitar, é melhor. Exatamente. E o senhor é bastante ativo nas redes sociais, né? Sempre produzindo conteúdos. Porque eu sou professor também, né? E tem coisas que não cabem na gente. E eu sempre falei, desde muito tempo, quando assumi a presidência da Comissão de Direito de Família e Sucessões aqui da seccional da OAB, isso lá atrás, a pessoa dizia, mas você vai ensinar os seus concorrentes a trabalhar? E eu sempre digo o seguinte, olha, a melhor coisa para um bom advogado de família é encontrar do outro lado da mesa um ótimo advogado de família. Exato. Porque o processo flui melhor, vai tranquilo. Então tem essa coisa da veia do professor que fala mais alto, vontade de falar, olha, vi uma novidade aqui do STJ, vamos gravar um vídeo para que as pessoas fiquem sabendo também. Que legal.
Mas eu não sou, como é que fala, influencer, eu não sigo essas regras para poder viralizar. E, aliás, eu tenho um pouco de medo Da viralização. de viralização. Eu não sigo essas regrinhas e tal de tem que fazer isso para dar certo. Hoje é tendência. Eu não quero saber nada disso. Eu faço aquilo que me dá vontade de fazer. E jogo lá aqueles que gostam do que eu produzo, me seguem, acompanham. Os que não gostam, eu sinto muito. Tem muita gente legal fazendo os movimentos corretos de acordo com o algoritmo. Eu quero que o algoritmo se dane, eu não estou falando para o algoritmo. Doutor, não sei se concorda comigo, mas seguir demais essas regras, tem gente que está ficando extremamente... Eu não digo robotizado, né? Mas se torna até cansativo. Você vê todo mundo fazendo a mesma coisa. Porque né? não são as pessoas que fazem, é o tal do ChatGPT, né? Então, sim, é fazendo a mesma coisa, porque o ChatGPT sabe fazer aquilo. Exato. Né? Então, é igual, muita coisa igual mesmo. Mas você usa também? Assim, às vezes eu uso o ChatGPT como eu chamo do meu estagiário burrinho. Né? Às vezes eu chamo meu estagiário burrinho. Por quê? Porque tudo eu tenho que corrigir. Cara, tudo eu tenho que falar, nossa, cara, tu escreve mal. Né? Então, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Ajuda, a gente usa muito e tal. É usar com sabedoria. Né? Aquelas atividades que não dependem exatamente do seu intelecto e tudo mais, a gente pode ir delegando uma coisinha ou outra. Não, precisa aprender a usar como também. Como um estagiário é uma beleza. Mas, olha... E é uma coisa que me preocupa, é o seguinte... nós, advogados, que usamos muito essas ferramentas de inteligência artificial, o que a gente está fazendo? A gente está ensinando essas ferramentas a trabalhar. Exato. E, olha, ensinar um colega é muito prazeroso. Agora, você ensinar uma máquina, a máquina não tem ética. Amanhã ou depois, você que ensinou vai ficar totalmente dispensável. Olha, nossa, que... A profecia, não, como é que fala? Tocando o terror. Não é isso não, isso é uma realidade. Né? Você começa a ver isso aí. Então, assim, eu uso sim como apoio, mas uma coisa que eu nunca quero perder, que é a minha humanidade. Eu nunca quero esquecer que eu sou um ser humano, eu sempre quero lidar com isso. Né? Uma coisa que a máquina nunca vai substituir a gente, é essa coisa... da empatia, de olhar nos olhos e falar a verdade. Então, isso é isso que nos sustenta ainda. Doutor, agora a gente entra num momento de um bate-pronto aqui. Vamos lá. Agora é o perigo. Justiça é? Tinha que ser bate-pronto, né? Aí ela já começa atropelando a gente. Olha, a gente trabalha na justiça há quanto tempo, né? E tem uma dificuldade, mas eu diria, justiça é persistência, luta e estratégia. Audiência presencial ou virtual? Para as coisas mais simples e objetivas, virtuais. Para as coisas que dependam de mais humanidade, presencial. Processo físico e eletrônico. Eletrônico, 1000-0. São PJE, é tão criticado, que cai, que não dá conta, graças ao bom que tem o PJE, que me permite, de dentro de casa, fazer o meu serviço de uma forma até melhor do que fazia antes. 1000-0. Um livro. Um livro. Nexus, que é o livro que eu estou lendo agora. E eu sempre esqueço o nome, é um historiador israelita que fez... É o mesmo autor de Sapiens. Maravilhoso. Um jurista. Rolf Madaleno. Rolf Madaleno, meu querido amigo, meu guru. Que bacana. Eu tenho o Rolf, que para mim é uma sumidade, gosto muito dele, inclusive como pessoa. E uma que eu só conheço o trabalho, que tinha muita vontade de conhecer, porque sou absolutamente apaixonado por ela, Nancy Andrighi, ministra do STJ. Não a conheço, tinha muita vontade de conhecê-la, mas tenho uma admiração muito grande por ela. Bacana.
o que mais te irrita num processo? Burocracia, falta de interesse dos servidores, falta de sensibilidade de alguns servidores e, sobretudo, o fato das rotinas mecânicas ainda não estarem implementadas. Muita coisa já podia estar funcionando sem intervenção humana. Vamos deixar os humanos para aquilo que precisa ser humano. Isso. Deixa os fluxos processuais para as máquinas, não tem problema nenhum. Então, isso ainda me irrita um pouco. E aí que a inteligência precisa ser usada, a inteligência artificial, né? Não é? A inteligência artificial devia saber, ó, se eu protocolizei uma petição, eu preciso que ela vá para o juiz ou que vá para o cartório. E a inteligência artificial teria condição de resolver 90% desse problema, mas não tem sido utilizada ainda para isso. Espero que um dia seja. Também. Como você nunca deve começar uma sustentação oral? Nunca começar uma sustentação oral cumprimentando o excelentíssimo senhor doutor desembargador, presidente... Já perdeu os minutos. Aí o pessoal já dormiu. O Ekenhoff, com quem eu divido o escritório, o Henrique Ekenhoff, grande figura, ele foi desembargador federal e ele fala assim, Zé, quando eu era desembargador, eu dava... O sujeito que ia fazer sustentação oral, 5 segundos. Pronto. Dou ele 5 segundos, eu começo a prestar atenção. Se ele não me disse nada em 5 segundos, eu abro a paciência do computador e fico jogando até ter... Uau! Então... É isso mesmo. Se não fosse advogado, seria? Psicólogo ou psicanalista. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui, esse bate-papo. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo. Eu é que te agradeço por conduzir de uma forma tão leve, tão bacana. Me senti na varanda de casa, tomando um bom vinho. Que bom, que bom. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Até a próxima.